Olá, pegue sua Bíblia, pegue sua lição e venha com a gente em mais um Classe dos Professores. Querido amigo, querida amiga, que bom ter a sua companhia mais uma vez em mais um programa Classe dos Professores. Nós agora estamos na lição número 5, Filhos da Promessa, é o tema da nossa lição. E olha, está muito bom poder ter essa interação com você. Nós temos acompanhado lá os comentários, nós temos visto os vários pedidos de orações que têm acontecido lá. E não só nós aqui que estamos apresentando o programa, mas todo o staff do nosso programa tem orado pelo seu pedido e eu tenho certeza que Deus vai atender a sua oração. E se você ainda tiver um pedido para ser feito, não deixe de escrever esse pedido nos comentários, tá? Coloque lá os seus pedidos, faça também um comentário sobre a lição e com certeza nós iremos aprender muito com você também. Tá? Fale também de onde você está falando, né? Escreva lá, eu estou falando aqui de Tocantins, foi o caso da Simone. Simone, ela deixou uma mensagem para a gente lá falando que estava acompanhando o programa lá da Lagoa da Confusão, em Tocantins. E a Elma Fortes, ela também fez um comentário, ela nos acompanha lá de Manaus. Então, todo Manaus aí receba o nosso abraço, o nosso carinho. Tá? Antes de nós começarmos a nossa lição, eu queria te convidar para fazer uma oração. Pastor, você ora para a gente? Oremos. Querido Deus, obrigado pela oportunidade renovada de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Envia o Teu Santo Espírito para iluminar a nossa mente, a mente dos nossos ouvintes. Nós oramos em Cristo. Amém. Amém. O pastor que orou é o pastor Davi. Pastor Davi, ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul, né, Brasília. Do lado do pastor Davi, olha só, tem a Cristiane, que é membro também da Igreja Adventista do Lago Sul, de Brasília. E ao lado da Cristiane tem a Vanessa. Vanessa, ela é membro lá da Igreja da Asa Norte. Tá? E essa equipe aqui, ela está junta para poder levar você um pouquinho mais da Palavra de Deus. E nós iremos estudar sobre filhos da promessa. Olha qual que é o nosso verso da semana. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Né? Em outras versões fala até a consumação do século. E que mensagem maravilhosa, né? Saber que, independente do que aconteça na nossa vida, se é algo bom ou se é algo ruim, nós podemos ter uma certeza de que Deus sempre estará conosco. Né, pastor? É isso mesmo? Podemos confiar em Deus? Olha, eu vou dizer aqui para você que está ouvindo a gente, Rafael fez uma observação muito importante. Olha, se você perdeu todas as certezas da sua vida, nunca se esqueça, Deus é o seu escudo. Estamos começando a lição, né, Rafael? É isso mesmo. Que bom que o senhor falou de escudo. Então vamos lá, vamos logo então para Gênesis capítulo 15, versículo 1, porque lá Deus aparece então para Abrão e fala para ele que ele seria o seu escudo, né? Qual que era a realidade, do que estava acontecendo com Abrão? Por que Abrão precisava escutar de Deus essa certeza? E de que forma que Deus também pode ser o nosso escudo, pastor? Olha só. Estarmos conversando aqui, Vanessa, Cris, né, e eu, estamos numa equipe aqui de interação do estudo da lição dessa semana e a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre escudo, proteção, o cuidado que Deus tem com a gente, né, Vanessa e Cris? Sim. E Abraão, assim talvez como você e nós aqui do Classe dos Professores, às vezes também temos nossas encruzilhadas na vida e Abraão estava numa delas. Deus tinha prometido a Abraão ser uma grande nação, mas Abraão já estava com 90 anos e não tinha um filho. A sua esposa tinha 80 anos. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos. A esposa 10 anos menos que ele. E agora já estava com 90, a promessa que havia sido feita ainda não havia sido cumprida. Então ele estava numa encruzilhada. Senhor, e aí? O Senhor me disse que eu serei uma grande nação. E aí então Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou dizer uma coisa para você, ó. Não fica aflito, não fique aflito. Eu vou cuidar de você, eu vou ser o seu escudo. Porque Deus, ele não estabelece um relacionamento meramente casual conosco.
ele quer entrar na nossa vida. Ele quer participar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos medos que sentimos às vezes numa situação como a nossa agora de pandemia e todos os problemas que vêm com isso. Então, se o seu coração está aflito, o de Abraão também esteve. Se você se sente inseguro, a lição dessa semana e todos os desdobramentos dela, a aliança e tudo mais, é para dar a você e a mim, a nós todos aqui, a certeza de que Deus sempre vai estar conosco. Rafael terminou de ler o texto de abertura da lição, né? Estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Pastor, Então, nessa questão de medo, te cortando um pouquinho. Sem problemas. Tem na contemporaneidade, nos cientistas políticos, tem uma pessoa chamada Thomas Hobbes, que ele foi nasceu pelo medo. A sua mãe, grávida de 7 meses, viu ela na ilha, chegando todas as embarcações ali para a guerra. Contexto de guerra, né? E contexto de guerra, e ali ele nasce. Mas ele traz umas questões para a ciência política, dizendo de que nós somos uma guerra entre todos, vivemos constante medo, que nós vamos ficar sempre solitários, vamos ficar sempre sozinhos e sempre batalhando uns contra os outros. E aí ele lança a teoria política que nós precisamos servir a um poder, ou se submeter a um poder único, hegemônico, para que tenha um pouco de esperança. E aí eu penso nesse contexto que o pastor trouxe do escudo, ou seja, esse poder hegemônico, quando está dentro de uma proteção e que é algo que vai me acompanhar em toda a história, ele elimina o medo e me dá uma sensação de proteção e me dá uma certeza de que, como o Thomas Hobbes colocou, eu não vou ficar sozinho, eu não vou ter medo e eu não vou ficar guerreando o resto da vida. Pelo contrário, eu serei protegido para o resto da minha vida e para a eternidade. Então, Vanessa, quando você ancora a sua fraqueza, né? Essa é a teoria que ele criou. Quando você ancora o seu medo, a sua fraqueza, em alguém que é mais forte que você, e esse é Deus, então por isso Deus ele faz essas interferências na vida da gente. Exato. Com palavras assim, Abraão, você está com medo, eu sei, é verdade. O coração da gente sente limitações e medo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, olha a sabedoria de Deus. Né? A ciência hoje, em todas as áreas do conhecimento humano, especialmente o estudo do comportamento humano, garantem que a gente precisa desse sentimento de segurança, onde a gente pode ancorar nossa fraqueza na força poderosa de alguém. No nosso caso, na força poderosa do Senhor. Eu estava aqui ouvindo o comentário de vocês dois e a Vanessa, em determinado momento, falou uma palavrinha chamada esperança. Aí, olha só, Vanessa, em Gênesis, capítulo 28, versículo 14, lá fala bem assim, ó, em você e em sua descendência serão benditas todas as criaturas da terra. Né? Tem a ver com isso? Tem alguma esperança nisso daí? O que está querendo dizer? Com certeza. Olha, quando a gente traz ali que a sociedade vai viver com medo, em sofrimento, pós-pecado, como Thomas Hobbes colocou e que a gente vê, não precisa nenhum cientista político dizer, que a gente vê já no nosso dia a dia ali que a vida não é tão fácil e que nós estamos em constante sofrimento mesmo, e alguém vem e diz que você e a sua descendência, todo mundo será bendito, olha que lindo isso. E o interessante é que não é durante somente a sua vida, é para a eternidade. Porque quando a gente pensa nessa vida eterna, nessa promessa específica, até que é o contexto geral de toda a lição, desde o primeiro sábado até o último sábado dessa lição, a gente tem que lembrar sempre dessa promessa, que é a promessa de que nós seremos cuidados, abençoados, protegidos dentro dessa aliança para a eternidade. Nós somos criados dentro de uma aliança de relacionamento com Deus. E nós estamos sendo levados pela promessa do Messias para essa aliança, para a eternidade. Então, gente, olha que fantástico você conseguir pensar que tudo isso que a gente vive hoje vai acabar e que nós vamos sim ter um mundo sem sofrimento, vamos ter um mundo melhor, vamos ter uma possibilidade de uma vida melhor, porque nós temos um Messias.
Essa é a grande promessa. Então, quando Abraão recebeu a promessa e que a gente seria filho de Abraão e que a gente participaria dessa promessa, é quase que dizendo assim para você, ó, mesmo que você tenha sido sequestrado de mim, da minha paternidade, Deus dizendo isso para nós, você pode ter sido sequestrado da minha paternidade, que eu sou o seu pai, que te criei pela presença, você foi sequestrado, mas eu lanço uma aliança dizendo para você que você faz parte da minha paternidade, você faz parte da minha promessa, você faz parte disso porque eu envio o meu filho, e esse filho é quem? O Messias, a grande promessa, e esse filho vem e nos torna filhos adotivos de novo. Olha que lindo, a gente volta para essa paternidade e fazemos parte da mesma herança, que aí vem a questão da aliança testamento. Vocês sabiam que na Bíblia, quando vem a palavra aliança, está querendo dizer de herança, testamento, quando alguém morre, certo? E você deixa ali um testamento, algo, o que vai ser deixado para o outro, o que vai ser deixado para o outro e assim por diante, de descendência em descendência. Então a promessa de Abraão é essa aliança mesmo, que assim como ele abençoou Abraão como um pai de grande nação e trouxe o Messias, nós somos ali abençoados nessa aliança de paternidade e de libertação do plano da redenção que está na aliança. Então, Vanessa, estava ouvindo você dizer, né? Que interessante. Lindo demais essa perspectiva da gente poder ter esse futuro garantido e outra, quem garante, né? Essa é uma questão importante. Quem é o garantidor da aliança? Quem é a pessoa que... Qual é o cartório onde esse testamento foi registrado? Qual é a tinta que assinou esse testamento? Então, há uma garantia absoluta, não é uma coisa instável, uma coisa que não tem uma garantia permanente. O que Deus coloca na questão que Vanessa estava respondendo aqui é que eu vou garantir isso para você. Eu vou ser seu escudo, Abraão, e você que está ouvindo a gente da mesma forma. Repito o que Rafael nos permitiu falar no começo, né? Se as garantias da sua vida estão fracas, se você está perdendo as esperanças no governo, ou na política, ou no trabalho, ou nos contratos trabalhistas que você tem, eu quero dizer para você o seguinte, olha, Deus é seu escudo. Fie-se nesta esperança e Deus vai abrir os caminhos necessários e as oportunidades necessárias, como Vanessa falou, para que a sua vida tome o rumo certo da esperança da eternidade garantida no testamento assinado por Cristo. Pastor, o senhor entrou aí falando da sociedade como um todo, né? Os governantes, né? Tanto as pessoas também, né? E agora eu queria colocar a Cristiane na conversa aqui também, Cristiane, porque, olha só, Agostinho, né, viveu há mais de 1.500 anos atrás. Certo. Agostinho escreveu lá, relatando a realidade das pessoas da sua época. Falta de amor, falta de temor, né? Tudo de ruim que acontecia na sociedade naquela época, a gente percebe que acontece exatamente hoje também, do mesmo jeito. Então, parece que nada tem mudado, né? Sim. Fala pra gente, qual que é a solução então para essa humanidade? Então, Rafael, quando a gente olha mesmo para todo esse contexto, para o contexto anterior e para o contexto de hoje, realmente nada mudou. A gente parece estar perdido, a própria sorte, o mal aumenta, você só escuta notícias ruins. Hoje nós estamos limitados por decretos, porque nós não podemos fazer o que fazíamos antes. Então tudo vem mostrando que aqui nada presta. Aqui nós não temos esperança de nada, né? Só que a gente precisa entender, nós temos um Deus que ele fez uma aliança conosco. Apesar de tudo estar ruim, apesar de você olhar para esse mundo e não ter perspectiva alguma, ele fez uma aliança, né? E o mais importante disso, Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa. Mas ele não só promete, como nós às vezes prometemos algumas coisas e nós não temos a capacidade de cumprir. Muitas vezes a gente se compromete com algumas coisas que a gente pensa que vai ser possível cumprir. E a gente muitas vezes falha e não cumpre. Só que Deus ele não é assim. Ele promete, ele cumpre, né? Passaremos por provas, mas quando a gente olha
que teve um Cristo que veio e morreu ali na cruz, para o quê? Como disse o pastor, ele atestou ali, ele carimbou ali, que ele estaria com você, ele estará conosco todos os dias, né? Apesar de todas as dores, ele vai estar com você todos os dias. Quando Cristo ele aceitou morrer na cruz, quando ele aceitou derramar o sangue, ele rompeu todas essas barreiras, ele rompeu o domínio do mal e colocou no meu e no seu coração a vida eterna. Ele tem o quê? A garantia. Quando ele carimbou com sangue ali na cruz, ele nos deu a garantia do céu. Então, Cristiane, Deus nunca quebrou a aliança, né? Então, da parte dele, ele nunca desfez o contrato, né? A aliança permanece firme. Nós que muitas vezes quebramos a aliança, né, pastor? E há um ponto interessante aí que a Cris colocou, que é essa questão de que há provas, há dificuldades, né, Cris? Exato. A vida do cristão, por exemplo, o Abraão, né? O Abraão teve provas. Noé enfrentou dificuldades para manter a aliança e o pacto, né? E Moisés, e etc. Então, a nossa vida, ela envolve provas, dificuldades, desafios, todos os dias, de toda a natureza. Por quê? Porque, vou dizer uma coisa aqui para você. Nós estamos com um contrato assinado na mão. Quem assinou? Jesus, na cruz do Calvário, né, Cristo? Exatamente. Ele assinou com seu sangue. Agora nós estamos com esse contrato. Esse contrato é precioso. Adão um dia andou com um contrato pelo Éden, o contrato que Deus deu a ele. Adão, o Éden é meu, mas eu vou assinar um contrato com você aqui para você cuidar desse assunto aqui para mim, tá bom? E Adão andava com esse contrato na mão, esse testamento, né? E aí houve um olhar invejoso sobre o contrato que Adão tinha com Deus, e aquele olhar invejoso de Satanás criou circunstâncias para tomar o contrato da mão de Adão, e nós caímos no problema que caímos, né? Agora Cristo fala, há problemas, há dificuldades. Por que há problemas? Porque nós vivemos num mundo em que o olhar invejoso de Satanás continua sobre o contrato que nós temos com Deus. Exato. Satanás quer tomar de nossa mão a oportunidade de um dia a gente viver o Éden restaurado. Então, por que tem provas, que a Cris mencionou aqui? Porque nós estamos num campo de batalha, onde o inimigo ainda faz prevalecer suas armas e a sua vontade. Agora, é o que a lição está falando nessa semana, né? Eu, Deus, sou o seu escudo. No meio dessa batalha toda, entre o bem e o mal, nós estamos junto de Deus, se estivermos, e estaremos então protegidos, mesmo em meio às provas, Rafael. Deixa eu colocar Legal. outra coisa aqui. Pode falar. Diante disso tudo, você perguntou se haveria alguma solução, se a gente teria que ter esperança. Eu penso, e a gente tem na Bíblia, que Jesus morreu. E quando ele morreu, ele rompe as barreiras da morte, porque quem deveria morrer era eu, era você. Sim. E Deus, então, ele rompe ali a barreira da morte com esse contrato para te garantir a eternidade. Maravilha, está aí a solução. Né? Exato, isso Jesus, mesmo. né? Pastor, Deus falou para Abraão que faria dele uma grande nação. Qual que era o propósito dessa nação? Esse é um negócio importante, né? Essa é uma coisa muito bacana, né, Vanessa Muito. e Cris? Olha, Deus não chamou Israel, né, Rafael, para excluir as outras nações, né? Na verdade, não havia um contrato excludente, não é? Por quê? Porque Deus, na verdade, quando chamou Israel para tornar o povo uma grande nação, ele tinha um objetivo, que é a pergunta do Rafael. E o objetivo de Deus é que, através de Israel, Deus pudesse atingir os outros povos, pudesse incluí-los no testamento, não é? Porque o testamento, como já foi dito em lições anteriores, o testamento não é uma exclusividade de uma nação, de um povo, de uma gente. O testamento quer incluir toda a humanidade, porque há provisão na graça divina para todo aquele que crer, não é? O texto é muito claro. Todo aquele que crer poderá estar incluso nesse testamento, nessa aliança que é feita de Deus para conosco,
para que um dia a gente esteja na eternidade. Então, um grande objetivo, Rafael, de Deus ter escolhido Israel e ter escolhido a você e a mim, né, é exatamente para que, através de nós sejamos veículos da graça, da misericórdia de Deus, atraindo outros povos, outras pessoas, outras famílias, outros para a relação de amizade profunda que Deus quer sempre ter e estabelecer conosco. Quando a gente fala de aliança, leis, garantias, não é isso? Para as questões, por exemplo, de políticas públicas e direitos humanos, as leis têm que ser igualitárias, concordam? Sim. Tem que ser isso. A aliança que Deus propõe, ela é igualitária para todos os povos. É incrível que, na verdade, as práticas precedem as normas, certo? Ou seja, primeiro a gente faz e depois as normas vão chegando. Mas com Deus é diferente. Deus, ele coloca, porque ele já sabe o que vai acontecer, e uma coisa que o pastor trouxe ali com muita propriedade, que foi o seguinte: é para todos. Não existe nada mais democrático e mais igualitário do que a aliança que Deus colocou para nós. Todos nós, todos os povos, certo que um povo foi escolhido para fazer então a inclusão e para que ele continue tudo, e que a gente vai chegar até outros povos, mas era como se fosse um símbolo de um modelo, de uma perspectiva saudável, sabe? Então, com aquele povo ali, olha só, vamos pensar que isso aconteça. Sabe aqueles países de referência? Olha lá, não tem ninguém passando fome. Olha lá, não tem tanta violência. E as leis daquele país podem virar uma referência, como se fosse isso, e que a gente se atrai por isso. Então, os outros povos se atrairiam pelas bênçãos e a promessa que chegou, então, para o povo de Israel. Então, de novo, porque alguns questionam a questão da aliança e da promessa de Deus como se Deus estivesse sendo excluindo pessoas, ou como se ele tivesse escolhido algo que não é para alcançar a todos, sabe? Não é isso. Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário. A lei, a aliança, o testamento, a herança dele é democrática e é para todos. Não há acepção. Mateus, né? Mateus 11, né? Vinde a mim todos. Todos, né, Sim, todos. sim. Eu queria aproveitar, Vanessa, que você está com a palavra, porque eu falei dessa promessa aqui, né, que Deus fez para Abraão, né, faria dele uma grande nação, mas tem outra promessa também, né? Deus fala, engrandecerei o seu nome. Aí eu me lembro lá da Torre de Babel, né, porque eles construíram aquela torre, eles queriam alcançar o céu, eles queriam tornar o seu nome grande, e foi uma atitude reprovada por Deus. O que tem de diferente aqui nessa promessa? Pois é, né? Porque nós olhamos as coisas com os conceitos humanos e não olhamos com conceitos divinos. O que é engrandecer para o conceito divino? Nossa, isso é forte, né? É uma pergunta que vai mexer um pouquinho com a gente. A edificação, quando Deus fala assim, vou te edificar e te engrandecer, não é no conceito secularizado, ou seja, o conceito desse século. Por exemplo, quando você fala assim, o que é ser uma pessoa grande, um nome grande, que hoje nós diríamos assim, uma pessoa de sucesso? Pois é. Se você colocar no Google ali, pessoas que foram de grande sucesso, entusiastas e tal, vai aparecer Adolf Hitler, vai aparecer Steve Jobs. Aí quando você vai olhar a vida da pessoa, era uma vida de egoísmo, uma vida talvez não de amor. Que engrandecimento há nesse sucesso? Muitos de nós queremos um engrandecimento, um sucesso mundano. Mundano no sentido, nos conceitos mundanos mesmo, os conceitos deste mundo, humanos, conceitos humanos. Mas para Deus, engrandecimento, porque Abraão, por mais que tenha sido um pai de uma grande nação, ele foi engrandecido por posses, talvez, e tudo, mas a grandeza de Abraão estava muito mais em Deus ter colocado nele, o que torna um grande homem, na verdade, é o caráter, a fé, a obediência, a humildade e o amor. Isso sim nos torna grande diante de Deus para a eternidade. Porque ser grande nesta terra, como muitos foram considerados grandes, que morreram solitários, ou que não têm uma esperança do que virá, isso não é ser grande, pelo menos no conceito divino. Então, a diferença é que, na verdade, Abraão evitou uma autoedificação.
ele evitou o tempo inteiro essa autoedificação. Ele tinha, assim, a humildade em Cristo, a humildade em Deus. Muitos de nós achamos que engrandecimento é você se edificar e se autoedificar. Alguns de nós achamos que é dinheiro, que é posses, filhos, que mais? Cargos, instrução, por exemplo, se tem mestrado, doutorado, alguma coisa nessa área. Mas, na verdade, nada disso é engrandecimento. Nada dessa terra pode nos engrandecer, a não ser evitar uma autoedificação e deixar que Deus nos edifique. Sabe aonde está a grandeza de um homem? A grandeza de Abraão é que ele se permitiu ser edificado e engrandecido pelo nome de Deus e não por si próprio. Vanessa, essa é a diferença. não sei se a Cris ia dizer. Não, mas... eu ia só Sim. tentar comentar que, assim, Abraão, ele foi o pai da fé, né? Então, assim, só que a gente pensa que não foi pelas obras que ele fez, né? E muitas vezes a gente quer ser engrandecido pelas obras que nós fazemos. Eu fiz isso já querendo um reconhecimento. Eu fiz, mas eu quero que todos vejam o que eu fiz, né? E Abraão não, ele fez porque ele tinha fé em Deus, né? Por isso, e Deus reconheceu isso. Não foram as obras, não foram os sacrifícios de Abraão que fez ele ser reconhecido como um homem de fé. Né? Ou seja, nós somos seres humanos e não fazeres humanos. Nós temos que ser humilde, ser homens de fé, ser pessoas que estão em submissão a Deus. Quem é fazer não é bem o ser humano. Então, nós não fazemos para alcançar grandeza, nós somos servos e filhos de Deus. É o que Paulo fala, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que tendo condições de estar num posto de muita grandeza, ele humilhou-se, né? E veio, morreu humildemente na cruz do Calvário, etc. E tal, né? Então, a verdadeira grandeza do homem está em exaltar o seu Criador, né? Em promover a causa da verdade, porque, como você mesma disse, onde estão as causas defendidas por nomes supostamente grandes? Né? Onde estão essas causas? Estas teorias políticas e outras que já surgiram, filosóficas, científicas e outras, né? Que tinham uma centralidade no homem, vamos dizer, ou em si próprio, no próprio autor das ideias, elas já passaram, deixaram de existir e tudo mais, né? Agora você vê um pescador como Pedro, né? Onde você vai, você vê até imagens sobre ele, né? Lembrando a sua história, a sua vida. E o nome de Pedro, um simples pescador, né? Mas também de outros homens importantes, como Mateus e outros, Nicodemos, nomes que estão escritos não só na história humana, mas estão escritos nos registros de Deus para a eternidade. Então essa é a verdadeira grandeza. Vocês deixaram bem claro aí então, né, que o engrandecimento humano é muito diferente, está muito distante do engrandecimento que Deus pretende dar, né, pretende fazer a cada um de nós, né? Isso mesmo. É muito diferente, é uma distância muito grande. Agora, nós entendemos que somos o Israel espiritual, somos descendentes de Abraão, né, espiritualmente falando. Então eu queria, Cristiane, que você abordasse agora qual deve ser a nossa perspectiva em relação a essas promessas que nós estudamos. Então, de novo eu volto a dizer, a nossa perspectiva é num Deus que promete e cumpre. E como descendentes de Abraão, nós temos que ter a certeza que aqui nesse mundo nós não temos a certeza de nada, né? E Abraão aqui também ele não tinha certeza de nada, tanto que Deus pedia, ele fazia sem ter a certeza das coisas mundanas, né? Abraão ele focava na certeza que ele tinha o quê? Das promessas do céu, né? Então é somente nisso que nós podemos nos apegar aqui nesse mundo, nas promessas, não aqui para esse mundo, porque as promessas aqui para esse mundo são passageiras, tudo aqui vai passar, mas nós temos que nos apegar nas promessas que Deus tem preparado um lugar para nós e é para lá que nós estamos caminhando. Amém. Amém, maravilha. Bom, é isso, as promessas de Deus são maravilhosas, mas será que elas se cumprirão mesmo? A fé responde isso. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por ter colocado em nosso coração o Teu amor e a fé, a esperança que as Suas promessas serão cumpridas em nossas vidas. Que o Senhor abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém. Esperamos você no próximo encontro
Lembre de nos seguir nas nossas redes sociais, Adventista Lago Sul. Até a próxima.